obrigado, Dado, pelo convite, obrigado pela apresentação super rigorosa no início, né? Uma pílulazinha da mesa, e pedir desculpas de novo também, porque eu mudei meu tema de uma hora para outra. Era sobre Macunaíma no início, a Bárbara fez um convite há um tempo. É um trabalho que eu desenvolvi durante uns 2 anos, junto com a Semana de Arte Moderna, uns 100 anos e tal, também no Teatro Municipal. Eu trabalho com direito e literatura hoje, direito à arte e filosofia, na extensão também. E aí eu estou fazendo, na verdade, uma junção de vários textos assim, clássicos da literatura, e isso vem ganhando um sentido com o tempo. Né? O Macunaíma foi uma experiência que juntou extensão com iniciação científica, pesquisa, foi bem legal. Junto com o Salgueiro também, eu tenho um projeto de extensão de Direito e Literatura no Salgueiro, no pré-vestibular, para a formação dos adolescentes, formação do vestibular na UERJ mesmo. Então, a UERJ escolhe os livros anualmente, a gente trabalha esses livros lá. Então, isso foi ganhando um corpo nessa área que seria direito à arte, direito e literatura. O Macunaíma já fazia, a partir do Macunaíma, uma reflexão sobre o. Eu estou apertando F5 aqui, mas não está indo. É isso aqui? Acho que é, né? Ou não? Aqui, né? Ah, tá. Já uma Macunaíma dá para trabalhar o tema da melancolia, de um lado, que foi a interpretação e alguns intelectuais, somente a Gilda de Mello Souza, professora da USP, a turma do Antônio Cândido, né, ela, os dois é um casal, né, desenvolveram muito essa temática de uma melancolia que eu já chamo já de decolonial, no sentido de um confronto com a Europa, gerar ali uma tristeza constitutiva dessa alma dividida e tudo mais. Eu já enfrentava isso com o debate da antropofagia, por isso que a Bárbara pediu para, né, perguntou se podia também apresentar isso. E tem essa outra leitura do Haroldo de Campo, né, o neoconcretismo, mas uma outra leitura antropofágica, mais alegre, né, e fica um pouco essa disputa, tem até a ver com visões de futuro, né, de devoração, aquela coisa toda. Bom, mas eu fui percebendo nos outros textos que eu trabalho, também trabalho muito com o Herman Melville, uma pena também especial, porque tem essa questão do Atlântico, do mar, das águas, do Herman Melville. Estou trabalhando a novela dele do Billy Budd, né, e também tem uma discussão, passa por aí sobre crise, Kafka e tal. Tudo isso foi juntando numa ideia de pensar esses limiares críticos dentro da própria ficção, entre existência e não existência, a questão também do não humano na ficção, da presença. Uma Macunaíma tem um capítulo só com o nome de pássaro. Né? Então, essa presença toda. Eu também estava juntando com essa questão da virada ontológica e tudo mais, e fugindo do Negre. Né? Aí eu vou começar aqui minha exposição fugindo do Negre, correndo, corri da defensoria, corri também da leitura do Negre, né? E fugindo por uma experiência nossa, né? A gente, como a Bárbara comentou, eu conheci a Uninome de volta de 2005, 2006, inclusive no lançamento eu lembro desse momento do lançamento do livro do José com Negre, Global. Estava estudando biopolítica, talvez isso passe pela segunda fase também colocou, né, na relação de biolutas, estava estudando um pouco isso. Esse livro ali foi importante. Eu fui convidado pelo André Barros para ir nesse lançamento também. E daí a gente começou a conversar e tal, e eu iniciei ali também uma prática militante junto com a leitura também, toda essa história, enfim, entender o que seria um ativismo operaísta, pós-operaísta, na América do Sul, o que significa, começou ali. Isso vai até 2013, então, não, aliás, passa por 2013, aquelas ligações automáticas. Isso passa por 2013 e vai mover até 2015, 16. Quando ali já não tinha, na minha opinião, eu não tinha mais um campo, assim, sendo bem sincero, né, a experiência de um fim de uma época, de um tempo, que foi muito intenso, ele foi se acelerando, né, 2013 foi assim, um momento de levante, então, ou seja, toda essa intensidade do levante presente, a gente viveu um ano, 2013, eu vivi eu conheci o Cuca também nessa época, né, pela moradia, da cidade, como defensor público, eu trabalhei no movimento de favelas, movimentos sociais de ocupação também, e tudo mais. E aí
essa sensação de 2015, 2016, algumas últimas tentativas de um partido de novo tipo, de círculo de cidadania, um ficou, o Círculo Laranja dos Garis, mas o fato é que 2016 foi uma sensação de vazio mesmo, total, nada, assim, total. E parecia que, de fato, assim, tinha tido um colapso na minha experiência política, de alguma forma também isso vira um colapso na dimensão afetiva. E, e aí eu comecei com a literatura para tentar encontrar um novo espaço, mesmo na ficção, né? Questão de, até citei na última vez que eu falei sobre isso, o Moby Dick, né? Que o Melville coloca ali a saída para os mares, né? Sempre quando você está triste, melancólico, né? Você pega, né? O Ismael fala isso no início do livro, vai para os mares e tal. Mas quando eu fui para a floresta, eu trabalhei um tempo com Grande Sertão Veredas também para entrar nesse sertão nômade brasileiro. E, e aí eu sempre fugindo do negro, né? Porque não queria fazer essa experiência de volta. Até que, mais um convite, apareceu um convite para eu trabalhar no dossiê, em homenagem ao NEG, também pela UERJ, porque eu sou da UERJ, o dossiê seria bom ter alguém da UERJ, eu já trabalhei com o NEG há muito tempo. Aceitei, né, conversei com o Giuseppe também sobre isso. E aí fizemos o dossiê, foi lançado semana passada na revista, há 2 semanas, Direito Pax, uma revista nossa da Filosofia do Direito, também o Felipe publicou, junto com o José, e a mulher também. E com isso eu fui lendo os artigos, que eu não queria ler o NEG, né? Mas eu fui lendo os artigos e tal. O artigo deles, né, do José, do Felipe e do Adriano, me chamou a atenção pela dimensão nua e crua do reconhecimento de que houve uma derrota política. Uma derrota desde junho de 2013, do Levante. Não é uma derrota em termos partidários, né, ou da esquerda, do Levante. E achei, essa sinceridade me pegou assim, de uma maneira, e eu tive vontade então de voltar para o Negro, né, e ler, saber como que ele lidou com a derrota. Num período específico do pensamento dele, começo dos anos 80, depois justamente da prisão, desmantelamento total dessa constelação da autonomia operária, e muitos presos, exilados, né, todo mundo indo para a França e tudo mais. E ele escreve pelo menos 2 livros, né? Mas eu considero que esse é o livro chave, né? Que é o livro do Leopardi, sobre Giacomo Leopardi, um poeta italiano. É um livro que não foi traduzido, é um livro que não é muito debatido, o próprio Negri não volta tanto sobre ele. Ele publica o livro do Jó depois, nessa figura do Jó, né? Que ele perde tudo, o decreto de Deus, a partir de uma provocação de Satã, fica só o corpo dele mesmo, ele perde tudo. Mas o Jó já considera que é um livro que ele está saindo. E fica o livro do Leopardi como uma experiência dessa catástrofe. Eu não estou contando meu tempo, quando acabar, acabou. Mas, enfim, esse é um contexto geral que eu acho que está presente em várias ficções, né? A crise do tempo, esse pós-revolução, esse pós-levante, a presença dessa reorganização da energia do levante como militarismo, como é chamado populismo também, assim, né? No sentido mais geral. E a experiência dessa humanidade frágil com ilusão verdadeira, porque aqui nesse livro tem um debate interessante sobre ilusão. A gente fica depois do levante pensando, pô, foi uma ilusão, não foi óbvio que foi, mas foi ruim porque foi uma ilusão, ou como lidar com as ilusões, né? E a política, segundo aqui na leitura, segundo o próprio Giacomo Leopardi, a política é o terreno das ilusões absolutas, fala, até as piores, né? Então comecei a trabalhar esse livro. Isso foi muito recente. O Leandro falou que ele terminou aqui ontem à noite, né? Eu terminei 1 hora da tarde, mandei aqui correndo para cá, cheguei até um pouco atrasado, na correria, porque eu terminei de ler o livro, foi o primeiro livro que eu li, usando a chamada humanidade ampliada, quer dizer, inteligência artificial, traduzindo, fazendo insumo, fazendo um monte de coisa, virou um copião de 100 páginas, ainda tem que sistematizar. Queria dizer que tem 3 prefácios desse livro. Esse slide ficou com muito texto, porque eu não tenho um texto base ainda, mas acho interessante começar pelo prefácio, já pegando, enfim, no início, a ideia do Nélio, primeiro prefácio 87. Trabalhar essa dimensão
o Leopardi faz uma leitura da modernidade, segundo ele é singular mesmo, uma leitura bem própria assim, do Leopardi como poeta, que está ali escrevendo na década de 20, 30, do século XIX, e já, então, colocando esse horizonte que é da própria modernidade, ou seja, ele não é um poeta triste, melancólico, italiano, enfim, provinciano, ele analisa o tempo moderno, e a partir dessa tensão entre imaginação, dor, desejo. Tá bom. Mas eu vou apresentar. Vou pedir mais 5. Ele traz a questão enfim, da dor, que é algo que o Negri não trabalha muito. Mas eu acho interessante que só em 2000 a gente tem o reconhecimento mesmo que tem um cruzamento da biografia do Negri com o Leopardi. O Negri também foi preso, né? O Leopardi se sentia preso, ele teve que experimentar a derrota, experimentar a dor, mas ao mesmo tempo o amor, né? Enfim, a imaginação, o exílio e tudo mais. E em 2023 ele faz um pequeno, talvez tenha sido o último texto do Negri. Eu estava pensando sobre isso, foi meses assim antes de ele falecer. Um pequeno prefácio sobre o Leopardi, associando já essa dimensão catastrófica do presente, do contemporâneo, às discussões sobre catástrofe do presente. Né? Aí, vamos lá, 5 minutos, mais uns doisinhos. Assim. Só para a gente entender, enfim, porque a gente discutiu imaginação e tal, mas a grande sacada do Negri nessa leitura, que é realmente um livro muito potente, né? A grande sacada é entender que o Leopardi ele coloca a crise do tempo como catástrofe. Então, ele percebe que a Revolução Francesa não é mais aquilo que Magneto imaginou, percebe a restauração violenta da década de 20, percebe um classicismo que não diz mais nada, não se vê no pensamento do tempo dele, e ele resolve fazer a experiência dessa própria crise na poesia, colocando esse tempo vazio como objeto de uma reflexão, uma experiência de imaginação, uma experiência poética. Então ele seria algo nostálgico, algo que o Negri não é, na verdade, assim, ele vê que existe uma nadificação do tempo, né? Um nada invade, assim. Então, o nada é a própria experiência. Sem reconciliação, sem dialética, sem superação e sem uma tentativa de recolocar esse tempo na história a partir de algum tipo de pretensão de totalidade, de uma metafísica. Então, a própria temporalidade tem que descontar, né? Nem futebol, vou pedir um tempinho. Então, é essa experiência trágica sem reconciliação que virou objeto da reflexão dele, e por isso que o Leopardi para o Negri é um único. Né? Ele carrega do iluminismo uma tentativa de desmistificar as nossas piores ilusões. Então, essa ideia de uma razão que clareia, assim, né? Que traz uma luz, traz a herança dos clássicos, né? Que ele conhecia como italiano como ninguém, no latim e tudo mais. Mas é essa consciência trágica que eu acho que seria o ponto que faz essa química, e essa consciência trágica é o trabalho dentro de um paradoxo do tempo mesmo, um paradoxo da crise. Não tentar atropelar esse paradoxo. E aí que ele coloca essa ideia da imaginação, do capítulo todo dedicado à questão da imaginação, e a partir de uma noção de uma força constitutiva da imaginação. E se ele cria imagens poéticas como a da mulher idealizada, ou reflete sobre a morte através da poesia e tal, segundo Negri, não é para tentar recuperar essa totalidade, não tem nenhum ideal platônico, óbvio, né, de ter a essência, né, que possa criar uma cópia mais ou menos justa. Então, é para experimentar a própria imaginação dentro de um contraste absoluto mesmo entre o que é o ideal, a mulher, que só vive na eternidade, nesse caso, né, só vive no ideal da beleza, e a experiência da finitude, na Terra mesmo, da dor, né, da finitude, inclusive
para ele sempre uma finitude muito atravessada pelos desastres mesmo, naturais, doenças. Então, a ideia da imaginação não seria querer uma nova imagem que possa guiar, querer dar sentido à história através das imagens poéticas. É simplesmente colocar a impossibilidade mesmo dessa, dessa imagem e ela vai ficar na eternidade enquanto a gente vai ficar na Terra. Não tem reconciliação possível. E com isso ele faz o quê? Ele faz com que a gente tenha que olhar para a Terra também. Então, o sentido final tem um quê? Um minuto? Tem o sentido final da Dinestra, né? Da flor do Vesúvio, que vai aparecer aqui. Aqui é só tem uma longa discussão sobre o romantismo, como ele não cai nesse absoluto do romantismo, ele não traz uma reconciliação entre céu e terra, tenta dar uma resposta produtiva ao desastre, nesse olhar que percorre a dor, mas que também é ambivalente com relação à dor e desejo. Então, é a dor, mas é o desejo atravessando a dor, para construir novos mundos. Aí, com isso, entrando na questão da ilusão, para fechar aqui, a imaginação, segundo ele, né, ao percorrer esse caminho, tem que lidar com a ilusão, e tem que assumir a ilusão como algo da Terra, assim, algo que movimenta a nossa existência, assim, né, muito, coitado, frágil, mas ao mesmo tempo é possível, através da imaginação, discriminar as ilusões. Eu acho que essa questão que estava até sobre o sonho aqui, o debate anterior, é possível ter um critério para você comparar ilusões, viver ilusões e, de alguma forma, experimentar as ilusões. Melhor do que tentar dar um sentido absoluto para elas. E a política vira um terreno perigoso das piores ilusões, né? Vou passar isso aqui rapidinho, tá? Porque ele fala de uma crítica impolítica. Ele traz uma ideia de que a política pode trazer um nível mais baixo da ilusão, incapaz de gerar qualquer vitalidade, mas, ao mesmo tempo, também é político você pensar os limites, né? Fazer esse gesto radical de pensar os limites das ilusões, né? E talvez tentar atravessar as ilusões e reconectar as ilusões com a vida. É isso que ele vai chamar de um maquiavelismo lírico. Maquiavel, com a sua força estratégica ali, com a sua força de realidade, lírico porque o maquiavelismo não é usado para tirar a ilusão fora, ou seria talvez a pior ilusão, mas seria ter um critério ético para lidar com as ilusões. E aí que a gente entra na GS, na flor do deserto, não trouxe a imagem, mas essa flor que percorre o Vesúvio, que é a encarnação desse contraste. É uma flor muito bonita, uma flor amarela, depois vocês podem procurar. Ela se espalha assim pelas estradas, e ao mesmo tempo ela está diante da destruição, né, de um vulcão, né, que destruiu civilizações e tudo mais, mas ela se impõe também, ela se coloca ali nessa fase de existência, e existe uma fraternidade possível, né, nessa comparação da GS com a humanidade, essa humanidade que, diante da catástrofe, de alguma forma, faz um movimento de percorrer a Terra e olhar para a ilusão e ter um olhar poético, um olhar, ao mesmo tempo, material, né, dessas próprias ilusões. Obrigado.